Então, a gente se remete para, vamos dizer assim, esse período histórico para entender por que a escola do urbanismo clássico francês usa desse desenho em outro momento histórico, tá? Mas com um fim, vamos dizer assim, um fim muito parecido, que era propagar o poder político desses ditadores nessas colônias, né? Então, quando você faz uma praça cívica e você faz todas as principais avenidas convergindo para ela e diz, essa praça, ao invés de eu ter a catedral, a igreja, né, e não é mais o palácio do rei, mas é o palácio do governo, né? E era exatamente isso que o Atílio queria, né? Por quê? Porque ele tinha um interventor. Então, esse momento histórico, ele casa perfeitamente, né, com aquilo que o Ludovico almejava, que era fortalecer, né, o seu poder, né? Então, a Goiânia, idealizada por Atílio Corrêa Lima, o pouco que foi construído é exatamente essa concepção da praça do poder, a praça cívica. E ele, com os seus conhecimentos dessa urbanística francesa, ele traça os principais linhas, elegendo nesse seu projeto um ponto central e mais alto, onde a cidade estaria localizada ali, o centro cívico, o centro onde estaria o Palácio do Governo, todas as suas secretarias, a parte de administração, uma vez que essa cidade, ela estava sendo proposta exatamente para ser a nova capital do estado de Goiás. O crescimento da cidade se daria em setores, a cidade estaria setorizada por funções. E esse elemento é o primeiro elemento do urbanismo moderno, né? Que é a setorização através das funções da cidade. Então, no plano, Atílio fala que não deveria ser nada rigoroso, tanto que ele determina o setor residencial, o setor comercial e industrial, né? Outro elemento que seriam as rotatórias, criando o crescimento em estrela, né, o desenvolvimento da cidade. E no desenho desse núcleo inicial, que foi projetado para 50 mil habitantes, o núcleo inicial, não uma cidade para 50 mil habitantes, é muito claro perceber que a intenção do Atílio era de projetar uma cidade, não uma cidade fechada naquele desenho do triângulo, mas uma cidade aberta, com um traço, né, um urbanismo híbrido, porque ele estava no seu tempo, que isso é muito claro o que foi desenvolvido antes e depois, no momento de transição na arquitetura entre o neocolonial e o modernismo, e no projeto da cidade, há esse traçado do triângulo, né, com as avenidas monumentais, mas é muito claro que ele traça o setor oeste já em ruas e avenidas em xadrez, e já no setor universitário, que ele não chama de setor universitário, mas está claro o desenho, com ruas que seguem, né, a topografia do sítio. Ele faz um zoneamento na cidade, ele distingue claramente a área administrativa, que era a função primordial desse novo núcleo urbano, mas sabedor do desenvolvimento urbano, ele vai prever as áreas residenciais, as áreas de comércio, as áreas de
futuras indústrias, ele previu a estação ferroviária, fez a ligação entre esses principais edifícios através de um sistema viário bastante generoso para a época, prevendo que essa cidade iria se desenvolver como de fato se desenvolveu. A natureza que já existia aqui no meio rural anterior à Goiânia permaneceu de acordo com o traçado. Portanto, olha, nascente de manancial é parque, margem de manancial, mata ciliar, é parque linear. Reservas verdes existentes no local, no sítio que foi urbanizado, foram transformados em parques urbanos, parques municipais. Assim, na concepção original, dentro do plano traçado para os primeiros bairros da cidade, o índice de área verde, que é a quantidade de espaços livres destinados a áreas verdes por cidadão, por metro quadrado, cada cidadão tinha, no plano original, 127 metros quadrados de áreas verdes ao seu dispor, para serem usufruídos de forma coletiva, proporcionando umidificação do ar, amenização das temperaturas, percolação da água da chuva, diminuição das enxurradas e vários outros benefícios ambientais proporcionados pela natureza dentro da cidade. Bom, enquanto ele como é que eu vou dizer, fazia a parte topográfica e implantava as ruas, o centro da cidade, né, o que estava sendo projetado, aqui no Rio fazia os projetos, desenvolvia os projetos que ele fazia, dos edifícios, da Palácio do Governo. E ele lá ele tinha um escritório dele que ele fazia, mandava as coisas para cá, eram desenvolvidas e depois retornavam para lá com um projeto definitivo, né? Demorava muito as coisas acontecer, muita coisa não havia sido previsto. Então, havia constantes, como é que eu vou dizer, reajustes da cláusula. Porque o contrato não podia ser uma coisa rígida, uma coisa tão demorada assim, um preço fixo, né? Então, isso era uma dificuldade dele lá, ter que estar pedindo reajuste de algumas coisas não previstas, outras coisas que aconteciam, enfim. Essa foi uma das dificuldades também, foi a parte financeira. Chegou um ponto que ele praticamente trabalhava quase sem remuneração, porque ia tudo para o escritório aqui no Rio. Tinha que pagar as pessoas que trabalhavam aqui no Rio. Então, foi uma época complicada. Um dos motivos dele chegar à conclusão que não valia a pena continuar mais com... E o doutor Pedro Ludovico, nessa ocasião, à medida que já não tinha tanto prestígio político quanto tinha quando ele foi chamado. Então ele se sentiu também meio sem apoio político, né? Que o plano urbanismo você tem que ter um apoio político, senão você não tem o dinheiro, não funciona. Depois havia interesse também outros grupos de tomar aquilo à frente.